Inclusive, agora a gente precisa trazer um destaque relacionado à medida, né, que foi tomada ontem pelo governo federal para diminuir o preço dos alimentos, inclusive medidas que acabaram sendo muito criticadas por algumas áreas. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Próxima notícia: Frente Parlamentar do Agro criticou e classificou como ineficazes as medidas anunciadas pelo governo para tentar conter a alta do preço dos alimentos. Em nota, a bancada afirmou que o problema da inflação está no desequilíbrio fiscal do Planalto, que eleva os custos e não na oferta de produtos. Além disso, os representantes do agro também questionaram a utilização de recursos internos para zerar impostos sobre produtos importados, ao invés de garantir apoio à produção nacional. Após a manifestação da bancada ruralista, integrantes do Planalto chegaram a dizer que não querem briga com ninguém, apenas encontraram uma solução pacífica para reduzir o preço dos alimentos. Mas afirmou que, se não for possível, uma atitude mais drástica seria tomada. Que medida seria essa? Você, Nelson Kobayashi, as medidas anunciadas pelo governo, Frente Parlamentar do Agro classificando como medidas ineficazes, e aí essa informação, né? O governo dizendo que poderia tomar uma atitude mais drástica caso os preços não caiam. Pois é, Caniato, você sabe que essa medida do governo parece ser uma medida desesperada para tentar frear a onda de impopularidade do governo em meio à crise que se instalou de popularidade ou de impopularidade a partir do aumento do preço das coisas e principalmente dos alimentos. Alimentos que estão nas mesas dos ricos e dos pobres, café, ovo, alimentos dos mais básicos que a gente vê com o preço subindo muito. E é uma medida desesperada que, em vez de agradar o mercado interno, foi lá e mexeu no imposto das importações dos alimentos. Ou seja, uma espécie de renúncia de impostos, de arrecadação, mas não para o produtor brasileiro, para o produtor estrangeiro. Se tivesse alguém ali com uma ideia um pouco melhor para, em vez de você abrir mão de arrecadação de impostos estrangeiros e pensar assim, como a gente pode, na mesma quantidade de valores que deixariam de ser arrecadados, valorizar o agro brasileiro, a reação seria muito melhor. Dá uma faixa de isenção, dá uma redução tributária temporária que seja para o agro brasileiro, para que ele possa até se reorganizar financeiramente, né? Seria até uma maneira de compensar essa suspensão do plano safra que a gente teve há algumas semanas. E isso iria agradar não só o produtor rural, mas também as pessoas que veriam, de alguma maneira, isso sendo impactado também no preço dos alimentos e que poderia ajudar não só os consumidores, mas como os produtores. Mas o governo fez essa medida até de alguma maneira assodada, né, para tentar resolver a situação e acabou de toda maneira desagradando o agronegócio brasileiro, e não é de hoje, né, que a gente vê o governo desagradando o agro, não só com as ações, mas também com as palavras. Não vou citar aqui tantas ofensas que já foram feitas a esses produtores que colocam alimento na mesa dos brasileiros e do mundo todo. De fato, foram muitas frases infelizes. Agora, o Kobayashi toca num ponto importante, né, Beraldo? Poderia alguém ter pensado em uma alternativa para beneficiar justamente os produtores brasileiros, né? Porque quando você reduz a taxa de importação, você, em tese, pensa, bom, isso vai ter um reflexo para o produtor, mas colocando uma faca no pescoço dele. Ó, você vai ter que baixar na marra se você quiser competir com o produto que está sendo importado a tarifa zero, né? Taxa zero de importação. Enfim, gera um tremendo de mal-estar. E aí no dia seguinte, o representante do governo federal fala em tomar medidas drásticas caso o preço não caia. Estranho. Isso é resultado de um governo sem estratégia, sem visão do que é o Brasil no mundo e como fortalecer o Brasil diante de um mundo que está aí enfrentando inúmeros desafios. O agro brasileiro, ele é uma peça fundamental para que qualquer governo consiga ir para mesas de negociação no exterior e conseguir impor suas vontades, os interesses brasileiros. Mas o que faz o atual governo? O atual governo usa o agro como uma
primeiro, uma peça de marketing, porque os ataques que ele faz ao agro visam agradar uma determinada parte do eleitorado para o qual o governo consegue transferir a sua responsabilidade e encontrar um culpado. A gente precisa lembrar, Caniato, que o governo tem se comportado de forma contrária ao agronegócio brasileiro desde o seu início. E ainda no ano passado, quando houve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, qual foi a iniciativa do governo brasileiro em relação ao arroz que era produzido ou que é produzido no Rio Grande do Sul? O governo trouxe uma série de informações desencontradas para justificar 7 bilhões de reais de importação de arroz, destruindo as perspectivas do produtor do Rio Grande do Sul. Isso sem falar em todos os momentos em que o MST, que invade propriedade privada e tira a paz do campo, e tem o respaldo do governo a ponto de fazer parte, suas lideranças fazerem parte de comitiva oficial em viagem do presidente para a China. A gente precisa lembrar, Caniato, que não faz um mês o governo brasileiro puxou o tapete debaixo dos pés dos agricultores brasileiros quando suspendeu o Plano Safra e depois veio com uma esmolinha para dizer que estava ajudando porque tinha interesse em pressionar a bancada ruralista a aprovar o orçamento que não corta privilégio, que não equilibra as contas públicas e aumenta o rombo que nós, o povo brasileiro, teremos que pagar. Essa estratégia do governo que só pensa do ponto de vista da sua imagem junto ao eleitorado para se fortalecer nas eleições do ano que vem, essa estratégia é que destrói o Brasil, corrói a nossa credibilidade e faz todo mundo ficar batendo a cabeça tentando sobreviver. Essa dinâmica não vai produzir resultado positivo nenhum para o brasileiro. O preço dos alimentos não irá se reduzir e o governo vai usar isso para se vitimar e ficar apontando o dedo e encontrando culpados, que são aqueles que só estão trabalhando, investindo e produzindo para melhorar o resultado da economia brasileira. O Dávila não estava com a gente ontem, mas hoje ele traz as impressões sobre as medidas que foram anunciadas pelo governo federal, sobretudo a redução da taxa de importação para 10 produtos muito consumidos, inclusive no Brasil, mas também a reação do agronegócio, especialmente dos parlamentares que integram a frente parlamentar do agro no Congresso Nacional e as projeções, né? O que pode acontecer e a maneira como o governo reage também, falando em medidas drásticas. Se quiser arriscar o que isso significa. Renato, tanto para o cidadão como para o paciente médico, a pior coisa que pode acontecer é você estar doente, procura um médico e ele faz o diagnóstico errado. Ele vai te dar a medicação errada e você vai continuar persistindo na doença, porque a doença não vai consertar. E é o que esse governo está fazendo. O governo fez um diagnóstico completamente errado da inflação do alimento. O governo acha que os preços estão subindo por causa do espírito malvado dos agricultores, dos intermediários, do dono do supermercado que estão reajustando preços de maneira abusiva. Esse diagnóstico é completamente errado. Se isso fosse verdade, ou seja, se fosse um problema de oferta de alimento, faz todo sentido. Você reduz imposto, você reduz coisas para quê? Para estimular a demanda, importar mais alimento e, portanto, resolver um problema de oferta. Mas não é um problema de oferta que nós estamos tendo no agronegócio. O agronegócio, como demais setores da economia, vem sendo castigado por causa dos efeitos nefastos de uma política fiscal irresponsável. Uma política fiscal que faz aumentar a taxa de juros, portanto fica muito mais caro para obter dinheiro, para comprar insumo importante. Quase todos esses insumos estão atrelados, inclusive, a câmbio, porque são importados.
Então o agro vem sendo afetado pelo câmbio, pelo aumento da taxa de juros e, evidentemente, por essa expansão irresponsável da base monetária do governo com essa política fiscal errada. Então, isso fez com que o preço dos alimentos subissem. Só que, o que está acontecendo agora? Vamos ter uma grande safra. Só o fato de termos uma safra importante, o preço vai começar a cair. Por quê? Porque vai começar a entrar mais produto no mercado. Então, o governo fez um diagnóstico completamente errado. Ele está adotando uma política pública baseado no diagnóstico que houve um aumento de preço porque há uma diminuição de oferta. Não é isso que está acontecendo. Então o diagnóstico está errado. O governo, se quisesse ajudar os agricultores e a derrubar o preço do alimento, não só vai se beneficiar já com essa boa safra que nós vamos ter, mas teria liberado, como bem lembrou o Beraldo aqui, o Plano Safra. O Plano Safra tem que entrar o dinheiro agora, na época do plantio. E o governo suspendeu o Plano Safra e depois, por meio de uma medida provisória, liberou 4 bilhões, quando na verdade precisava liberar no mínimo 12 bilhões. Isso vai impactar a safra do próximo ano. E ao impactar a safra do próximo ano, aí no próximo ano você pode ter uma redução de área plantada e, portanto, um problema aí sim de oferta. Então, o governo que não é capaz de fazer o diagnóstico correto não pode adotar a política pública correta para resolver um problema momentâneo. E tudo isso é populismo. Achar que aumentando impostos sobre produto de exportação, que diminuindo taxa de importação vai resolver a questão de oferta e demanda, não vai, porque a questão não é de oferta. Então, o que adianta? Por isso que você mesmo mencionou no início da sua reportagem, que é uma medida absolutamente inócua que o governo fez. Por quê? Porque o governo é um dos maiores produtores de carne do mundo. Então não adianta você zerar a alíquota, porque quem oferece a carne para o mercado internacional somos nós. Nós, Brasil, como um dos maiores produtores. É a mesma coisa com o café. Nós somos um dos maiores produtores de café do mundo. Então, é uma coisa que não tem, é totalmente inócuo e errado, porque isso acaba custando caro ao governo. E tudo que custa caro ao governo aumenta o déficit, e aumentando o déficit vai aumentar, sim, o desejo do governo continuar taxando as pessoas para tentar equilibrar a sua conta ou resolver parcialmente a sua irresponsabilidade fiscal. Mas o tempo passa, né, Nelson Kobayashi? Assim, o governo tem sérios problemas de avaliação, de popularidade, fazendo uma conta grosseira, 1 ano e meio para o processo eleitoral de 26. Cada erro cometido impacta demais, inclusive no processo eleitoral de 26. É importante nós destacarmos isso. Não dá mais para você tirar uma bala de prata, né? Acertar, tirar o coelho da cartola. Não há mais tempo para erros, né? E aí eu lhe pergunto, quais podem ser as consequências caso essa aposta do governo federal de reduzir o preço dos alimentos por meio dessas medidas, caso isso não dê certo, o que a gente pode observar? Olha, Canhato, segundo o próprio governo, a consequência, se isso não der certo, é que eles vão tomar medidas drásticas, não é isso? E aí eu torço para que a medida drástica do governo seja, poxa, enfim, vamos ter que ser responsáveis com a nossa economia. A medida drástica vai ter que ser agora o governo vai ter que ser responsável. Veja que medida drástica gastar menos do que ganha. Veja que medida drástica cortar gastos desnecessários, despesas no Palácio do Planalto, viagens e tantas outras coisas que podem ser evitadas. Eu torço para que seja essa a medida drástica do governo, de fato, dar previsibilidade ao mercado, segurança para o investidor e tantas outras coisas, que é o que já está no clamor público há algum tempo. No clamor do mercado, no clamor das pessoas que geram emprego, das pessoas que geram renda, das pessoas que movimentam e aquecem a economia do Brasil. A minha esperança é que seja essa a medida drástica do governo. Pois é, a gente tem observado muitos institutos, né, Cristiano Beraldo, que fazem levantamentos sobre a popularidade do governo, né? Concorda, não concorda? Estão atingindo as metas? A sua expectativa qual é em relação ao governo federal? E as coisas não vão bem, né? E a gente tem observado uma série de medidas tomadas pelo governo federal para tentar melhorar essa avaliação. E aí tem essa aposta. E o Dávila, quando destaca que teria sido o receituário errado, né, para o problema, ou seja, prescrever um remédio errado para o doente, talvez surta um efeito inicial, mas muito distante daquilo que é necessário.
E se as coisas degringolarem, não atingirem um objetivo, aí vai ser difícil, hein, Beraldo? Pois é, Caniato, e não tem como você chegar no lugar certo, no destino correto, pegando o caminho errado. Assim, não há como você estabelecer, com base nas medidas que estão sendo anunciadas, a consequência ser uma comida mais barata no prato do trabalhador. Você tem vários elementos que precisam ser considerados nessa equação. Primeiro, você tem uma inflação mundial. Então, você tem uma elevação mundial dos preços. As commodities são negociadas em dólar. O dólar está bastante mais alto, apesar de ter caído nas últimas semanas, mas o dólar continua num patamar bastante elevado. Nós temos uma circunstância em que o Brasil tem um problema grave, por exemplo, de infraestrutura, que torna a movimentação da nossa safra mais cara. O próprio mercado está sofrendo hoje com o aumento do custo do aluguel, porque o aumento do custo do aluguel ele leva em consideração uma série de fatores. Você tem locais no Brasil onde a evolução do preço do mercado imobiliário tem sido muito grande, e aí, obviamente, os aluguéis ficam mais caros. Você tem, por exemplo, Caniato, uma questão muito objetiva do aumento do custo dos mercados com segurança, porque o Brasil é um país extremamente inseguro. Você tem um custo de contratação elevadíssimo. Cada trabalhador que é contratado tira o emprego de outro, de tão alto é o custo de se contratar. E mercados, sobretudo grandes mercados, não vão contratar PJ, o caixa do supermercado, o estoquista, é todo mundo CLT. Então, o custo de se ter um negócio no Brasil, o custo de se ter um mercado no Brasil, o custo, ainda tem os assaltos que os caminhões que levam mantimentos até os mercados sofrem. Então, para onde quer que você olhe, você vê o Estado brasileiro encarecendo o preço da comida que está na mesa das famílias. Então, não adianta agora você eleger o agricultor, porque o governo está em guerra desde o dia 1º de janeiro de 2023 contra os agricultores e o agronegócio brasileiro. Não adianta você querer eleger o agricultor como o grande vilão. É a mesma estratégia adotada em relação a Roberto Campos Neto. E aí trocou-se o presidente do Banco Central, está aí. A política de alta de juros continua justamente porque o governo não permite, não cria a situação necessária do ponto de vista das contas públicas para que a taxa de juros se reduza. E aí, só para finalizar, Caniato, eu queria lembrar o seguinte: o agricultor brasileiro continuará produzindo. Só que ele vai passar a produzir, o governo vai puxar o tapete, não vai dar plano safra. O que vai acontecer? Os pequenos produtores vão se enforcar. Eles não vão ter condição de manter as suas fazendas. Vão acabar passando as suas terras para as grandes operações, e os grandes operadores do agro brasileiro se financiam no exterior. Eles já vendem a safra antes de plantar e com dinheiro estrangeiro vão fazer a produção acontecer, só que essa produção não vai ser para vender no Brasil não, porque ela já está comprometida com o comprador de fora. Então não há absolutamente nenhuma chance do plano do governo dar certo. Infelizmente, é mais um esforço de enganar as famílias brasileiras e é lamentável, uma pena realmente que ainda tenha tanta gente que acredita nessas falsas promessas. Pois é, e eu repassei aqui vários veículos digitais, viu, Dávila? Fizeram compilações de manifestações de economistas, né, entendidos no assunto, sobre a medida que foi tomada pelo governo e quais poderiam ser os impactos. Eu vejo que a maior parte entende que as medidas não terão tantos efeitos práticos, justamente por conta daquela questão que você mencionou. Não há falta de alimento, né? Eu acho que essa é uma questão importante para a gente destacar. E aí, Dávila, queria que você fizesse um exercício para nós analisarmos as consequências para o varejista,
como devem se posicionar as redes varejistas, se a pressão que vem sendo feita pelo governo federal para que se diminua o preço na marra, por meio dessa medida que foi tomada e redução da alíquota de importação, se isso pode ter um efeito, num primeiro momento, uma redução até que substancial, sentida pelo consumidor, ou você entende que poderá acontecer como a gente já observou com a redução no preço dos combustíveis? Que na refinaria é um valor, tem uma redução, mas muitas vezes a redução não é sentida pelo consumidor, porque parte do revendedor acaba abocanhando aquele gap e utiliza aquele gap como o lucro dele. Como eu disse, olha com o receituário errado as consequências dramáticas que podem ter na vida do paciente, nesse caso o brasileiro. Porque se é um problema de oferta, qual pode ser uma das medidas drásticas que o governo pode tomar? Começa a aumentar estoque de produto. Então, começar a comprar produto no mercado para estocar. Bom, já que é um problema de oferta, eu vou começar a comprar produto. Mas como não é um problema de oferta, se o governo entra no mercado comprando produto para estocar, o que vai acontecer, Canhoto? Vai aumentar o preço do produto. Veja só o desastre do diagnóstico errado. Fala, olha, está faltando milho, então eu vou começar a comprar milho. Você começa a comprar milho, o que vai acontecer? O milho que é usado na ração do frango vai aumentar o preço do ovo, mais ainda, porque o governo está fazendo estoque de uma coisa que não precisava fazer. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui prático. O nosso pãozinho. Pãozinho, como você sabe, é feito de trigo. O governo fez essa suspensão do Plano Safra, que é um absurdo total. O que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui para saber. O período do plantio, geralmente, do trigo, se você pegar a região norte do Paraná, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, essa região aí, acontece na segunda quinzena de abril. Não tem dinheiro para o plantio. Plano Safra não tem, desses 4 bilhões vai sobrar só um pouquinho aí. E depois nós temos até começo de julho, que pegam o sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que acontece se não tiver dinheiro? Planta menos trigo. Plantando menos trigo, o que vai acontecer? Vai aumentar o preço do pão, não tem outro jeito. Então, veja só o que é um diagnóstico errado e uma atitude antimercado e política para tentar penalizar o agro, como se o agro fosse o vilão da história do aumento do preço. E não um aliado que deveria o governo estar apoiando mais do que nunca, justamente para ter crédito, para termos uma safra melhor e para derrubar o preço do alimento. É isso que nós precisamos. Então, o diagnóstico errado é um desastre para os cofres públicos, para o consumidor e, evidentemente, para o agronegócio. Então, o Brasil precisa entender qual é o real problema. E o governo não sabe fazer o diagnóstico correto. E, por isso, o receituário é errado, o remédio é amargo e acaba prejudicando ainda mais a saúde do paciente, no caso de todos nós brasileiros, que vamos ter que pagar mais caro pelo alimento se o governo não entender que somente ele pode ajudar a diminuir preços, não só de alimentos, mas de outros bens e serviços, tendo uma política fiscal responsável. Infelizmente, até agora, o governo vem fazendo de tudo para evitar o remédio amargo de uma política fiscal responsável. E isso faz com que a inflação continue alta e isso faz com que a popularidade do governo continue a cair. Pois é, a Rita escreveu o seguinte, Beraldo, só para a gente fechar, mas tem a ver com o que disse o Dávila, mas eu me lembrei inclusive de uma sugestão do Mota no dia de ontem. Ela disse, será que a medida drástica seria cortar o número de ministérios? Qual a chance disso acontecer, Beraldo? Infelizmente não será nesse governo, né? O que parece esse governo está querendo é aumentar o número de ministérios para acomodar todos aqueles que ele precisa acomodar para ter alguma viabilidade no Congresso. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, porque é um tema muito importante, porque mexe com todos nós, né? Mexe com o bolso do brasileiro. A gente vai seguir de olho, acompanhando, monitorando as medidas tomadas pelo governo federal e se isso terá impacto nas gôndolas do supermercado.